Então, quando eu acho que na vida a gente tem momentos, né? Então, quando você, por exemplo, eu era um adolescente que gostava de rock, então eu não conseguia enxergar aquela coisa. Eu acho que é, às vezes, por exemplo, até com o aluno, isso eu penso até hoje para o aluno. Se o aluno vem com uma coisa que ele é apaixonado, não importa se ele não toca ainda, mas ele é apaixonado por um artista ou por um estilo musical, que seja, eu acho que para a gente atingir, a gente tem que entrar naquele universo. Aí depois, você estando no universo do aluno, aí você apresenta tudo que você tem de informação daquele, ou do instrumento, ou da música, né? Então acho que essa conexão ela tem que ser criada. E eu acho que uns anos atrás que foi, né, quando eu comecei, isso era um pouco diferente, não tinha muito isso. Você ia até uma escola ou até um professor e obedecia aquilo que ele tinha para te E ensinar, a né? imposição nunca é boa, né? Nunca é boa a É, imposição, nunca gera algo bom. né, Impor só, né? às vezes por sorte dá certo, né? Ou então o momento da pessoa, que foi o que aconteceu comigo. O próximo momento, que foi lá com 17 anos, que foi o segundo momento que eu tive o contato com o professor, eu estava com tanta vontade pela música que eu acho que aquilo que ele me apresentasse eu ia gostar, né? Que foi o que aconteceu, né? Claro, 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 que Esse foi o interessante. segundo momento. E esse segundo momento, além de ter tido diferença, né, na forma do professor ou a professora se apresentar para você, também você estava em um outro momento e em um outro momento de maturidade também, Sim. porque às vezes pode servir exatamente a mesma forma de didática, mas em Uhum. um outro momento da sua vida, com outro tipo de maturidade, né? Sim, sim. Ótimo, Né? Isso claro. eu acho que foi o que aconteceu, né? Tanto que eu me arrependo muito de não ter gostado da primeira, porque depois eu vi e descobri que o professor que me deu aula nessa primeira vez era um grande violonista que Aham, tinha corrido o mundo, tocado com muita gente, e eu claro. fiz 2 meses de aula com esse violonista, e tanto que depois descobri dele, acabei não pesquisando mais dele, hoje em dia eu não lembro mais o nome desse violonista, né? Ah, Mas eu perdi aquele claro, professor só por eu não estar conectado ainda. claro. Mas é a vida. Mas também não, acho que também não é justo botar toda a responsabilidade em você. Talvez não teve um match só, né? E foi como teve que ser. Talvez se você. A gente não sabe, né? Fazer eh, suposições com um passado que nunca aconteceu é contrafático, né? Mas você poderia ter estado muito tempo com ele e depois querer abandonar, por alguma razão, sei lá. Ou não, né? Mas, enfim. E Gabi, uma pergunta. Você começou a música com 3 anos, certo? É, até antes. Antes, meu Da Deus, barriga, um pouco mais antes acredito. de caminhar, né? Quase. Como é que foi esse começo, assim, quase respirando arte? E começou cantando já? Ai, é porque, é assim, meus pais, eles já estavam nesse processo, já tinha síntese, né? Então já tinha os alunos, já tinha todas essas coisas. Então, desde que eu nasci, eu sempre cresci nesse meio, né, de arte, de música, sempre vivi no meio da galera, tocando. Desde que eu nasci, tem um sarau muito antigo que eu mal tinha nascido, eu tava lá já, sabe? Então, Com assim, um mês ela tava um no mês eu sarau. tava no sarau 17 já, anos de sarau. né? Uhum. E aí eu cresci no meio, então, né, eu sempre fui vendo, e aí eu fui cada vez me apaixonando mais, e aí eu ia fazendo participações, cantava minhas musiquinhas da Galinha Pintadinha, e aí eu cresci assim, então a gente costuma falar que eu não tive um não contato com a música, eu Claro. nasci Né? assim, então a Nasceu gente às dentro. vezes não sabe até falar quando que foi, porque sempre foi. Claro. Você coloca 3 anos só para que... Pela humildade. Tem que falar. É que a gente tem um registro Claro. dessa Ah, idade. Porque é uma primeira idade, acho que a gente fala essa idade, porque tem um registro até no YouTube, ela com 3 anos se apresentando no sarau cantando, eu tocando violão e ela cantando. Então a gente fala, quando que é o ela momento começou? oficial, né? É uma oficialização, né? Mas é isso, desde Desde bebezinha, bebê. da barriga, ela tava, eu ensaiando, ela na barriga e a mãe dela ali, né, do lado, né? Que doido isso, né? Eu tenho maior curiosidade de como é que é nascer aí
no ambiente musical. E você começou, a primeira coisa que te engatou na música foi cantar? Que você faz isso de um jeito, a gente muito fã de como você canta, viu? Mas começou por aí? Começou pelo canto? Começou meio junto, assim, eu gostava bastante de cantar e também com piano, né? Que aí eu sempre tinha o piano lá da escola, né? E aí às vezes eu ia lá e começava a tocar, né? Desde que eu era muito pequenininha, eu já pegava as melodias que eu escutava nas músicas, eu tentava tocar. E aí eu, né, às vezes meu pai ia me ensinar, e aí eu falava, não, eu já sei tocar essa música. Aí eu tocava, né? Eu tinha, sei lá, 4 anos, sabe? Era uma coisa muito doida, assim, né? Eu sempre cantei também, né? Desde que eu aprendi a falar, né? E Mas aí, assim, você foi meio sozinha ou você teve tipo uma formação, teve professores, ou teus próprios pais te ensinavam na parte mais técnica, ou você sozinha? começou um pouco meio assim, eu não tive professores assim, né? Até porque eu tenho meu pai, que é o melhor professor do mundo, mas, Que né, isso. ele sempre foi junto comigo, né, fazendo né, me ensinando algumas coisinhas, mas a maior parte também fui fazendo por intuição e o que eu entendia daquilo. Claro, que louco, né? Deve ser difícil também, você como pai, ver a sua filha aí, porque claro, como todo pai amante da música, músico profissional do jeito que você é, você quer que teu filho também, né, entre na mesma vibe, né? Mas imagino que deve ser difícil lidar com isso de como fazer para ser pai, lidar com ser meio professor também, não querer impor demais para que ela não queira não fazer. Como é que foi isso? É bem isso que você falou, é os momentos, ao mesmo tempo que eu tinha que cobrar, né, cobrava aquilo, mas às vezes não precisava, e era um momento que eu teria que deixar ela brincando, porque a gente fala, até como professor para a criança não, a criança brinca com a música, né?